Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ e estamos juntos para mais um vídeo aqui no canal. Quero pedir a você, caso você tenha, chegado aí pela primeira vez, que se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, enfim, seja membro e participe do nosso grupo de WhatsApp. Bom, ontem o Vasco, jogou, teve mais uma atuação ridícula. Segunda partida que o Vasco toma de 3-0 no Campeonato Brasileiro e o time simplesmente sem nenhuma garra, sem nenhuma vontade, um time altamente morto dentro de campo. Isso coisa que preocupa muito a gente, né? Ainda mais agora nessa reta final de campeonato, o Vasco precisando aí pontuar e, sinceramente, eu não estou conseguindo ver bons resultados para o Vasco nessa reta final. São 5 partidas dificílimas. O Vasco encara agora no dia 21 de novembro, em São Januário, o Internacional, que vem embalado. Depois joga no dia 24 contra o Corinthians, lá na Arena Neoquímica, que a gente sabe que é difícil jogar lá, a gente não consegue vencer. Depois tem o jogo contra o Atlético Goianiense no dia 30 de novembro. Aliás, 30 de novembro, né? A princípio, seria esse jogo dia 30 de novembro. Em São Januário, talvez seja o jogo que teoricamente seja mais fácil para o Vasco pontuar, já que o Atlético Goianiense já deve estar rebaixado, né? Está praticamente rebaixado. Agora, é um franco atirador e não vai dar mole para o Vasco. Também, depois, na sequência, o Vasco joga com o Atlético Mineiro, já sabendo se o Atlético Mineiro vai ser campeão da Libertadores ou não. Quer dizer, pode ser um jogo aí escamado também, apesar de ser em São Januário essa partida. E o último confronto do Vasco é também contra o Cuiabá, que está também virtualmente rebaixado, ainda tem chances matemáticas, mas é muito difícil. Mas mesmo assim, você viu o que o Cuiabá fez hoje com o Botafogo. O mesmo Botafogo que jogou com o Vasco e venceu com uma extrema facilidade por 3-0 dentro do Newton Santos. Ontem, né, o Botafogo jogando lá, empatou em 0-0 contra o Cuiabá e pode ter se enrolado em termos de conquista de Campeonato Brasileiro, já que a diferença agora para o Palmeiras caiu para 4 pontos e ainda vai encarar o Atlético Mineiro e também o Palmeiras nessa caminhada até o final do Campeonato Brasileiro. E os dois jogos são antes da final da Libertadores. Quer dizer, Botafogo não vai poder tirar o pé, vai ter que se concentrar ainda mais para tentar aí o título de campeão brasileiro e também o título da Libertadores, que vai ser um jogo escamado contra o Atlético Mineiro lá no Monumental de Núñez, no dia 30 de novembro. Por isso que há aí essa dúvida se o jogo do Vasco vai ser também no dia 30 de novembro, já que a final da Libertadores vai ser neste mesmo dia. Bom, a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro começou na sexta-feira com o Internacional vencendo o Fluminense por 2-0. O Palmeiras venceu o Grêmio por 1-0. Já no sábado, o Vitória perdeu para o Corinthians por 2-1 jogando em casa. O Botafogo empatou em 0-0 com o Cuiabá. O Cruzeiro venceu o Criciúma por 2-1. O Fortaleza venceu o Vasco por 3-0. O Atlético Goianiense empatou com o Bragantino em 0-0. E o Juventude venceu o Bahia por 2-1. E o São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 2-1. A rodada vai ser complementada na quarta-feira, jogando no Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro. Esses mesmos vão hoje jogar e vão decidir o título da Copa do Brasil. A tabela do Campeonato Brasileiro está assim, na seguinte situação. O Botafogo é líder com 68 pontos, o Palmeiras é o segundo com 64, o Fortaleza é o terceiro com 63 e o Internacional é o quarto com 59 pontos. Isso aí fechando o G4. A quinta colocação você tem o Flamengo com 58 e o São Paulo em sexto com 57. Aí vem a turma desgarrada. Em sétimo lugar, o Cruzeiro tem 47 pontos. Em oitavo, o Bahia tem 46. E em nono, vem o Vasco com 43 pontos.
O Corinthians, que estava aí ameaçado de rebaixamento, ó, já está aparecendo aí na cola do Vasco. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 4 e empatou um. Abre o olho, hein? Corinthians aí está em décimo com 41 pontos. O Atlético Mineiro em 11º também com 41 pontos, mas tem um jogo a menos, né? Apesar que ainda vai jogar contra o Flamengo também. O Grêmio aparece na 12ª colocação com 39, e aí vem a turma dos desesperados. Em 13º com 38, o Vitória. Em 14º, o Fluminense com 37. Em 15º, o Criciúma com 37. Em 16º, o Juventude também com 37 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento, o Bragantino aparece com 36 pontos, é o 17º. O Atlético Paranaense é o 18º com 34 pontos. O Cuiabá é o 19º com 29. E o Atlético Goianiense aparece na 26ª colocação. Aliás, 26ª não, na 20ª colocação, com 26 pontos. Portanto, está aí a classificação do Campeonato Brasileiro, que agora vai ficar parada aí por causa da data FIFA durante 2 semanas. A próxima partida valendo pelo campeonato. Aliás, inclusive agora no sábado que vem, dia 16, a rodada vai ser toda acertada, que vai ter o jogo atrasado entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, e aí sim é o jogo da última rodada do primeiro turno, e aí todos os clubes vão estar com 33 rodadas ou 33 jogos, né, no campeonato. E aí a gente vai ter as últimas 4 rodadas, ou 5 rodadas, né, que é 34, 35, 36, 37, 38, até o final do campeonato. A 34ª rodada só vai ter jogos a partir da quarta-feira, do dia 20/11, com os confrontos entre Corinthians e Cruzeiro, Red Bull Bragantino e São Paulo, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Criciúma e Vitória, Bahia e Palmeiras, Grêmio e Juventude, Cuiabá contra o Flamengo, Atlético Mineiro e Botafogo, Vasco e Internacional, e Fluminense e Fortaleza no Maracanã na sexta-feira. Portanto, tá aí para você a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a 34ª. A gente tem confrontos aí entre Bahia e Palmeiras, por exemplo, que é um jogo que o Palmeiras vai ter que ganhar do Bahia. E o Vasco, né, rapaz, se conseguisse vencer o Internacional, talvez ainda pudesse sonhar com uma pré, mas está difícil para a gente, depois dessas duas lambadas que a gente tomou. O Corinthians joga com o Cruzeiro na Arena Neoquímica, e por incrível que pareça, se o Corinthians vencer, ainda daria para encostar também no Cruzeiro, né? Mas isso aí é tudo utopia, sonho de um torcedor maluco como eu, que ainda, de repente, acredita que a matemática, né, nos ajuda a sonhar com isso, do Vasco conseguir a vaga aí para Copa Libertadores da América, ou seja, para pré-Libertadores da América, né? Mas, na boa, com o time que o Vasco tem, do jeito que o Vasco está jogando, melhor coisa que faz é não tentar jogar essa Libertadores. Porque é para passar vergonha, mais vergonha do que a gente já vem passando, melhor coisa que faz é ficar quietinho e não fazer nada, não é verdade? Ontem, na entrevista coletiva, o Rafael Paiva respondeu algumas perguntas aqui, inclusive ele logo de cara ficou falando, né, que o Vasco jogou com Botafogo, com Fortaleza, que são dois times que estão disputando o título, aquelas desculpinhas, né, que a gente costuma escutar de técnico. E aí ele falou sobre a escolha por Puma Rodrigues na ponta, o gol do início do jogo, erros individuais, dificuldade da partida. Sobre a dificuldade da partida, ele falou o seguinte: bom, sobre a dificuldade, a gente sabia que era enorme, né? O nosso quarto jogo contra o Fortaleza, todos os jogos foram extremamente competitivos e difíceis, e a gente sabe que eles têm uma motivação que é ainda brigar pelo título, né? Ainda mais com o empate do Botafogo ontem. A gente sabia que com uma vitória eles iam reduzir e eles iam buscar essa vitória a todo custo. Sabíamos que ia ser muito difícil e a gente tinha total consciência. Pena que o time não entrou com essa consciência em campo
e mais uma vez o time jogou apaticamente e de uma forma covarde, vergonhosa, ridícula contra um adversário, né, que apesar de tudo, né, apesar de estar aí no topo da tabela, porra, isso aqui é Vasco, né, seu Rafael Paiva? Enfim, infelizmente é o que a gente tem e não dá para a gente tapar o sol com a peneira. Ou o Vasco toma vergonha na cara, toma um rumo nesse Campeonato Brasileiro, ou a gente pode amargar aí até ficar fora de uma Sul-Americana. Eu não digo que o Vasco vai cair, até porque eu acho que não dá mais. 43 pontos, já está quase no limite aí. Acredito que a gente consiga vencer o Atlético Goianiense, mas não pensem que vai ser goleada. Vai ser um jogo sofrido e a gente vai ter que se empenhar muito, ainda mais se estiver jogando com pressão, não conseguindo a vitória contra o Internacional e, consequentemente, também não vencendo o Corinthians. Aí o Vasco vai ficar estacionado nos 43 pontos e, dependendo aí das combinações da tabela, a gente poderia ficar em mais lençóis aí até o final do campeonato e tendo a obrigação de ganhar o Atlético Goianiense, que nessa altura do campeonato já está, né, rebaixado, apesar de que já está rebaixado matematicamente. O time do Atlético o Goianiense está com 26 pontos e a zona de corte aí são 37 pontos. Quer dizer, são 11 pontos aí em 15. O Atlético Goianiense já foi, né? E o Vasco precisa aí tomar vergonha e conseguir pelo menos mais uns 3 ou 4 pontos aí para ficar tranquilo nesse campeonato brasileiro. Bem, minha gente, era isso. Lembrando a você que amanhã a gente tem a nossa live a partir das 22 horas, a nossa live especial. E é isso, conto com você. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, segue a gente nas redes sociais também. E é isso, um bom domingo para você e a gente se vê por aí, tá bom? Um abraço, fui!